Olá a todos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do O Gato Subiu no Telhado. Primeiramente, eu queria pedir desculpa porque eu tô quase sem voz, mas o show tem que continuar, né? Eu preciso gravar, show mais go. Enfim, nós que nascemos entre o começo dos anos 80 e metade dos anos 90, somos uma geração que escutamos isso de você tem que empreender, ser teu próprio chefe. Aí, um monte de pessoas, eu não, saiu correndo montar as próprias empresas, modelos de negócio novos, todos queríamos ter inventado o aplicativo, estava na moda. Surgiram um turbilhão de ideias, mas aí um monte de empresa fechou, né? Porque nem todas as ideias são boas. Tive uma ideia ótima, eu vou vender casaco na praia, lá no Nordeste. Você não acha uma ideia fantástica? Gente, parece a Cigana Catita. É horrível, é péssima. Na verdade, é uma ideia de merda. Nessa semana, a BR Media Group fez 10 anos. A empresa foi uma das primeiras hubs de conteúdo e influenciadores. Na mesma semana do 10º aniversário, a empresa levantou 105 milhões com um fundo de venture capital. 105 milhões, caralho. E para que eu fui perguntar se empreender é para qualquer um? Com um dos fundadores. Com todos vocês, Celso Ribeiro. Celso Ribeiro, muito obrigado por estar aqui comigo, me dedicar um tempo. Eu estou vendo que você está na tua oficina, no teu escritório. Então, eu agradeço muito você estar aqui comigo. Eu convidei você para falar sobre empreendedorismo. Da caralho. Vamos empreendedorismo. Lá. Fala você. Agora até eu me confundi. Empreendedorismo. Agora foi. Então, eu não vou falar. Vou deixar você falar, que já está ótimo. Então, um estudo realizado pela Startup Farming aponta que 74% das startups brasileiras fecham após 5 anos de existência e 18 delas antes mesmo de completar 2 anos. Minha pergunta é, empreender para qualquer um? Bom, vamos lá. Eu acho que até antes de responder essa pergunta, Alba, prazer falar com você. Prazer estar aqui no seu espaço para essa conversa, e vamos lá, acho que sobre a tua primeira pergunta, eu realmente não acho que empreender já não é para qualquer um, e empreender no Brasil, menos ainda, né? A gente está num país que dá pouquíssimos incentivos, né, para fiscais, tributários para as pessoas que querem montar um novo negócio e empreender. Eu acho que mais ainda o Brasil, falando de ensino básico, ele não prepara o brasileiro para empreender nas escolas, né? Eu acho que o empreendedor é aquele cara que ele já nasce com uma vontade, enfim, para fazer algo diferente. Então, definitivamente não é fácil empreender no Brasil, né? Eu acho que nos últimos 10 anos esse cenário ele vem mudando muito, principalmente falando de startup, né? Eu acho que eu comecei a minha primeira startup em 2012, né? A BR Media, nem se falava ainda de startup, né? Eu estava montando uma nova empresa e era um momento que o acesso a capital era algo muito escasso, né? Eu acho que você tinha pouquíssimas empresas que começavam já capitalizadas com venture capital, com seed money. Então, eu acho que nos últimos 5 anos o Brasil evoluiu muito, então acho que bons empreendedores têm muito mais acesso a capital. Isso, enfim, melhorou muito no Brasil, e isso está assim, incentivando a criação de novas empresas, mas eu acho que o desafio também não é só financeiro, não é só levantar dinheiro para colocar uma startup de pé, né? Eu acho que o desafio ele é um desafio diário, né? Assim, a gente brinca que todo dia o empreendedor ele acorda desempregado, né? Assim, eu não acho que tem certo ou errado, né? Eu não acho que empreender é certo e ser empregado é errado, né? Eu acho que, de novo, são perfis diferentes, são características, né? Então, quando eu era empregado, eu achava que eu trabalhava muito, né, mas eu sempre tinha um incômodo de querer fazer algo diferente dos meus chefes, eu sempre tinha uma vontade de fazer do meu jeito, né, então assim, eu tive essa vontade de fazer as coisas do meu jeito, né, mas não é fácil, né, porque querendo ou não, quando você está empreendendo,
é diferente quando você é um funcionário que você trabalha de segunda a sexta e você pega teu final de semana e você consegue desligar e consegue... O empreendedor, ele tá 24/7 pensando na empresa, né? E mais do que isso, né? Eu acho que você tem uma responsabilidade muito grande, né? Hoje, falando de BR Media, a gente tem hoje 130 funcionários. Falando de Percurso, que é outra operação, a gente deve estar com uns 60, 70, e tem outras empresas também. Então, assim, todo dia eu penso que diretamente 200 e poucas famílias dependem de mim, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? É um senso de responsabilidade que você tem, e de novo, falando isso diretamente, sem falar em indiretos, né? O quanto que a gente movimenta. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que você tem que saber lidar muito bem com isso também para não enlouquecer, né? Senão você fica o tempo inteiro numa cobrança muito grande, que não é saudável para você que é um empreendedor, né? Então, agora, empreendendo há um pouco mais de 10 anos, ainda é um desafio encontrar esse equilíbrio emocional, né? De como continuar querendo, prosperando e enfim, crescendo, mas ao mesmo tempo sem ter um dano na saúde física e mental, né? Às vezes, aqui na Espanha, sobretudo, na Europa, eu acho, temos a crença que o empreendedor, normalmente com sucesso, teve um caminho mais fácil, vamos falar assim, porque já tinha dinheiro previamente, mas isso nem sempre é verdade. Você já vinha tentando alguns negócios antes de ter sucesso, né? Eu acho que assim, eu também discordo. Eu acho que não está relacionado a ter dinheiro de família, tanto que, enfim, eu sou de uma família classe média alta, que sempre tive, enfim, eu nunca passei necessidade, mas também nunca tive nada com abundância, e quando eu fui empreender, eu fui pedir dinheiro para meus pais, né? E é um pouco do que eu falei na primeira resposta, né? Há 10 anos atrás era um mercado completamente diferente, você não tinha acesso a capital, né? Então quando eu fui empreender, fui eu e o Danilo, que é o meu sócio, a gente largou, enfim, nosso trabalho, né, nosso emprego que dava nosso sustento para arriscar, né? E o começo realmente foi muito difícil, assim, nos 6 primeiros meses de operação que a gente não tinha cliente, eu pensei em desistir umas 10 vezes, né? Falei, puta, o que eu tô fazendo aqui? Que besteira, né? Eu acho que aí tomei empréstimo na pessoa física, aí você tá tudo dormindo com dívida aqui, né? Então, eu acho que, inclusive, quando o empreendedor nasce sem acesso a capital, eu acho que ele se prepara até mais, assim, quando ele passa por essas dificuldades, né? Eu acho que esse mercado que estimula e dá acesso a capital a startups é bom, claro, porque te dá um fôlego, mas ao mesmo tempo eu acho que são nas dificuldades que você aprende muito como empreendedor, né? Eu acho que, de novo, usando o nosso exemplo, né? A BR, desde o primeiro dia, a gente se preocupou em gerar caixa, né? Em dar lucro. E hoje, no mundo de venture capital, das startups, parece que esse ano mudou muito agora com a questão da inflação global, mas até então era bonito queimar caixa, era legal você gastar dinheiro, porque você estava com acesso abundante, né, à capital. Então, eu discordo, assim, que eu acho que quem tem capital, mais capital, vai ter mais sucesso, né? Então, acho que é muito mais de realmente perfil, correr atrás. Eu acho que a pessoa, para empreender, isso, com todos os CEOs que eu falo, com todo mundo que é empreendedor, uma característica muito incomum a todos eles é um lance de competitividade, né? O cara, para ele montar uma empresa, ele tem que ser aquele maluco, aquele cara, pessoa que não aceita perder nem para o ímpar, né? Então, são vários fatores, né? Eu acho que você tem que primeiro ter uma boa ideia, você tem que entender no mercado que você está entrando, qual que é o tamanho do mercado endereçável, você tem que ter sorte, não adianta. Eu acho que sorte é realmente um negócio muito importante para todo mundo, eu acredito muito em sorte. E o outro ponto que é a resiliência, que é o que eu te falei, né? A pessoa tem que saber levantar, porque você vai tomar porrada o tempo inteiro, Alba. Assim, você toma porrada de todos os lados. Quando você acha que está indo, você toma uma porrada. Então você tem que ter força para
para levantar e continuar de novo nessa luta aí, que é empreender. Nossa, eu imagino. E Celzinho, a BR faz o quê? Tá, ela é um hub de conteúdo e influência para marcas e creators, né? A BR até então ela era uma consultoria de marketing de influência, então vou falar de uma maneira bem clara, né? Então o Banco Itaú vai lançar um novo serviço financeiro e ele precisa divulgar esse serviço para homens e mulheres de 18 a 25 anos, com foco em São Paulo e Rio de Janeiro, e pessoas que gostam de esporte, por exemplo. O nosso papel como BR Media era encontrar quais são os formadores de opinião, os criadores de conteúdo que tenham uma audiência relevante para divulgar aquela mensagem, né? E mais do que isso, Alba, porque assim, a gente fala que hoje influenciador ele é um commodity, né? Você tem diversas opções de influenciadores de diversos territórios, né? Então, o mais importante do que o influenciador em si é muito mais qual é a estratégia, né? Então, qual que é a estratégia de canal, por que eu vou usar esse canal, qual que é a estratégia de conteúdo, qual que é a estratégia de frequência da mensagem. Então, a BR, ela durante muitos anos, ela ainda é a líder, né, em fazer esse planejamento estratégico, execução e contratação de campanhas de influenciadores para campanhas publicitárias e sempre muito data-driven, né? A gente não traz influenciador porque a gente acha que é aquele influenciador, a gente traz sempre pautado em algum dado, né? Então, a gente investiu muito em tecnologia para ter as ferramentas certas para ler a audiência e conseguir identificar qual que é a melhor influenciador para aquele determinado produto, objetivo, né? Que pode ser vender, pode ser acesso ao site, pode ser brand awareness, você usa influenciador para diversas funções, né? Mas agora, mais do que isso, então a gente sempre teve como nosso cliente os anunciantes, as marcas, né? A grande virada de chave que a gente fez agora em 2022, que a gente passou a ter como cliente também o criador de conteúdo, né? Então a BR Media, ela é uma holding, que ela tem, a BR Media Group é uma holding que ela tem a BR Media, que é a empresa que eu falei agora, a gente tem uma outra, que é o MIS, que é uma plataforma de micro-influenciadores, então a gente automatiza o processo de contratação entre marcas e micro-influenciadores. E agora, né, no ano de 2022, qual que foi a nossa grande mudança? A gente abriu duas novas operações, o Farol e o Farol Space, tá? O Farol, ela é uma aceleradora de criador de conteúdo. Então, com base em dado e tecnologia, a gente consegue identificar quais são os criadores que estão surgindo, e com toda a nossa estrutura a gente consegue acelerar o crescimento desse cara, né? Tanto o crescimento de audiência quanto o crescimento financeiro. Então, a gente passa a cuidar, a fazer a gestão da carreira e fazer toda uma estratégia de crescimento e de aceleração. E a gente montou o Farol Space. O que é o Farol Space? O Farol Space é uma content house. Então, é uma casa com 10 espaços customizáveis que a gente consegue customizar tanto para a produção de conteúdo para as marcas, como para a produção de conteúdo dos creators, né? Porque, como eu falei, eu acho que cada vez mais o que a gente acredita é na força de um bom conteúdo, né? Então, quando a gente passa a ter um espaço para produzir bons conteúdos e contar boas histórias, o resultado, tanto para a marca quanto para o criador, vai ser sempre melhor, né? Então, a gente tem todo um time de produção, direção, edição, enfim, para fazer esses conteúdos. E com esse Content House, o que a gente quer cada vez mais também é criar ativos de conteúdo proprietário, né? Então, a gente está desenvolvendo em sociedade com alguns criadores, canais de YouTube, canais de podcast, formatos de reality show. Então a gente passa a ter como cliente não só as marcas, mas a gente passa a ter como cliente também os criadores de conteúdo. Então a gente vira uma grande holding, né, que engloba todo esse ecossistema de produção de conteúdo para marcas e creators. A gente olha como a nova geração vem consumindo conteúdo, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um de 5, uma de 2 e pouco. E eu vejo não só a geração dos meus filhos, mas até uma geração que tem 15 anos, que é uma geração diferente da nossa, que a gente tinha que esperar. Se eu queria ver um programa, eu tinha que esperar toda segunda-feira às 9 da noite. Agora é conteúdo on demand, né? A pessoa quer assistir a hora que ela quiser, naquele momento, né? Então, e o que, até aproveitando esse gancho, né? Então, assim, primeiro, a gente quer
na BR Media ser dono, a gente brinca que a gente quer ser a nova Rede Globo, né? Eu quero ter vários canais de determinados temas de conteúdo em diferentes plataformas. Então a gente está se profissionalizando para produzir e entregar conteúdo de diferentes editorias, então desde canal de podcast, desde canal de YouTube de maternidade, canal de entrevista, reality show. Então eu estou fazendo agora um reality show que é um concorrente do MasterChef, só que no TikTok, né? Todos os episódios vão ser no TikTok. Então a gente traz esse conteúdo, essa produção de conteúdo para canais digitais, né? E assim, se for falar em futuro, em tendência, né? Eu acho que é uma geração que está vindo que cada vez mais quer consumir conteúdos curtos e rápidos. Só para você ter ideia, assim, eu estava conversando com um jovem outro dia de 15 anos, ele perguntou se ele poderia assistir um filme no Netflix na velocidade 2, que nem escutar áudio no WhatsApp. Olha que loucura. Né? E aí, por isso que eu acho que o gancho onde eu quero chegar é por isso que as plataformas estão investindo tanto em conteúdos curtos, né? Então você pega os shorts do YouTube, você pega Reels, né? Você pega o próprio TikTok, são conteúdos rápidos, né? Então, enfim, é um pouco nesse caminho que a gente quer caminhar e que eu acredito. Mas a gente falou sobre a BR, todos os filhinhos, vamos falar, mas você tem outras empresas, né, que a gente não falou sobre elas, que eu acho que a gente poderia fazer um programa de 1 hora e lá, e a gente teria que assistir Velocidade 2, ou pelo menos a molecada de 15 anos assistindo a gente, mas você tem uma que dá cursos, né, você proporciona para as pessoas cursos de vários tipos de cozinha, ou de conteúdo digital, enfim, e aí eu fico pensando, você tem alguma queridinha de todas as suas empresas ou é como, tipo filho, que cada semana você gosta mais de uma? Assim, até falando bem em um minuto, né? Eu era sócio da Ball Clothing, que é um e-commerce de moda, né? No passado, eu brinco que é um filho que saiu de casa, né? E virou maior de idade. A gente vendeu a operação para o Grupo Arezzo, né? E a outra empresa que ainda tenho e que eu toco é a Percurso, que é uma plataforma de ensino à distância com grandes celebridades, né? Então, você falou de gastronomia desde Alex Atala, Felipe Bronze, Jun Sakamoto, Helena Rizzo, Isabela Cari, por exemplo, composição musical com Marcelo D2, você tem Galvão Bueno, você tem Pedro Bial, enfim, a nossa ideia foi realmente democratizar o acesso a grandes professores, né, que o conteúdo do ensino à distância, ele permite isso, né, então eu que moro em São Paulo, eu consigo ter acesso aos maiores professores, mas a pessoa que mora no interior do Nordeste, ela não tem isso, né, então a nossa ideia foi realmente assim, como você pode aprender com o seu ídolo. E respondendo a sua pergunta, acho que não é difícil falar se eu gosto mais de uma empresa ou da outra, e eu acho que a analogia é perfeita dos filhos, né, eu acho que são momentos de vida, né, tem momentos de vida que uma empresa tá indo super bem e tá tranquila e tá tudo certo, enquanto a outra tá com mais dificuldade. Eu tenho outras empresas, mas aí num papel só de investidor, né, que eu fico na operação é da BR Media e da Percurso, então esses dois filhos eu tenho um carinho igual, só que preocupações diferentes. O amor aí se multiplica, né? Não se divide. Exatamente, é isso aí. Que bom, Celcinho, eu te agradeço muito, muito a nossa conversa. Eu achei muito interessante, eu achei até que você se adiantou um pouco a teu tempo. E olha aqui que veio depois uma pandemia, onde agora a gente faz tudo online. Eu estou na Espanha, você está no Brasil, a gente está conseguindo se falar. Você me deu uma aula sobre empreendedorismo, acho que falei. De outro lado do mundo, com 5 horas de diferença de fuso horário. Então, acho que você teve... O que eu queria encerrar essa conversa, que eu acho que você tem um olhar, tem uma visão para empreender, para ver o que vai acontecer, né? Você sempre colocar um passo adiante. Eu acho que isso é primordial para quem quer empreender. Para mim é um prazer falar com você, né? Enfim, acho que você é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, então para mim é um prazer estar aqui. Sempre que você me chamar, estarei aqui. E eu acho que assim, não é que eu tenho, na minha visão, né? Eu não acho que
eu tenho esse dom de ver o futuro e ver o que as pessoas precisam, mas eu tenho para mim está muito claro, né, e até é o que eu falo para quem está começando a empreender, né? O mundo hoje ele é muito mais dinâmico, as coisas mudam muito rápido. A BR que eu comecei em 2012, ela é completamente diferente da BR que é hoje. Eu acho que o empreendedor, o que mudou muito é que antes as pessoas, antes de empreender, ela passava meses estudando, meses planejando. E hoje, se o empreendedor vai fazer isso, se ele ficar meses planejando, quando ele vai executar, já está obsoleto. Mas você tem um dom, sim, então me permite falar que você Obrigado. tem. Eu te conheço há tempos, há anos, e eu vejo como você tem essa rapidez mental de ir pegando as coisas quando ainda eu tô tipo, sabe? Uhum. Tá bom, Celcinha, muito obrigada de novo e, enfim, morrendo de saudade, espero te ver. Também. Te aguardo no Brasil, Por com a favor, Sarita. me aguardem. Beijo, querida. Até mais. Tchau, tchau.